Bom, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Em nome das senadoras Ana Rita e Lídice da Mata, a senadora Lídice da Mata, minha conterrânea, lá da Bahia, saudar a Comissão de Direitos Humanos do Senado, em nome da Macota Regina, saudar todos os integrantes da mesa, e em nome da Macota Valdina Pinto, saudar todos e todas que estão no plenário. O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi convidado para participar dessa audiência, convocada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, para discutir marco legal para os povos e comunidades tradicionais. E, como fizemos da outra apresentação nossa, numa audiência convocada pela Câmara dos Deputados, nós buscamos mostrar algumas ações que o Ministério do Desenvolvimento Agrário vem realizando voltado para povos e comunidades tradicionais. O nosso ministro Pepe Vargas mandou uma saudação para todos e todas aqui presentes e reafirmar o compromisso do Ministério do Desenvolvimento Agrário nessa pauta voltada para os povos e comunidades tradicionais. O decreto 4887 de 2007, instituído pelo presidente Lula, que indiscutivelmente é um marco na história desse país, que busca ampliar direitos para um conjunto de segmentos de povos e comunidades tradicionais até então não contemplados na Constituição de 1988. E estamos aqui hoje, como a Macota Regina colocou na sua fala, discutindo o PL 7447, de autoria do deputado federal Luiz Alberto, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, que sabemos que um processo de tramitação de um projeto, tanto numa casa como na outra, na Câmara como no Senado, ele percorre um longo caminho, certo, até a sua aprovação. E o que a Comissão de Direitos Humanos, atendendo uma solicitação, das representações de povos e comunidades tradicionais, busca, nesse momento, constituir mais um espaço de debate em torno do PL 7447, que está em tramitação, como eu coloquei. A base legal que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, trabalha as suas ações voltadas para povos e comunidades tradicionais é a Constituição Federal, de 88, com seu artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Convenção 69 do OIT, a Convenção sobre Diversidade Biológica, o Decreto 4887, de 20 de novembro de 2003, o Decreto 6040, de 2007, que cria a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, ou seja, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 11.236, que trata da agricultura familiar, e a Lei 12.188, que trata da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Dentre os programas, políticas e planos nacionais, nós temos a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, a PNGAT, o Programa Brasil Quilombola, o Segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, o Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, o Plano Anual de Manejo Florestal Comunitário e Familiar e o Plano Nacional de Fortalecimento do Extrativismo, que está em fase de construção. Aí tem um pouco a natureza e a competência do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
que trata da reforma agrária, da promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural, constituído pelos agricultores familiares, e a identificação, reconhecimento, delimitação e demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades quilombolas através da autarquia do INCRA. E também o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em caráter extraordinário, tem a competência de regularização fundiária de terras da Amazônia Legal. Aí a questão da regularização fundiária, tem a questão que eu falei da identificação das terras de quilombo, titulação, desintrusão de áreas indígenas, os projetos de assentamentos ambientalmente diferenciados e a regularização fundiária na Amazônia Legal. Aí tem um pouco a definição do decreto, que vocês todos já conhecem, do 6040, que, na verdade, o PL 7447, ele busca, efetivamente, dar um caráter de lei ao decreto, certo? Aí tem a definição, continuação da definição do decreto, os compromissos com povos e comunidades tradicionais. O MDA, desde 2004, executa políticas públicas para povos e comunidades tradicionais como forma de centralizar estas ações. Em 2011, foi constituída a Coordenação Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais. O MDA integra a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, dos quais, os senhores e as senhoras, muitos, através de suas organizações aqui presentes, também fazem parte dessa comissão, na medida que é uma comissão formada por governo e sociedade civil. A comissão que é presidida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, e secretariada pelo Ministério do Meio Ambiente, e que tem entre seus 4 grandes eixos o acesso aos territórios tradicionais e aos recursos naturais, infraestrutura, inclusão social e fomento à produção sustentável. Aí algumas linhas de atuações do Ministério: assistência técnica à extensão rural, apoio ao desenvolvimento sustentável, fomento a estudos e pesquisas, fortalecimento dos espaços de participação e controle social e ações internacionais. Aí nós temos uma tabela com algumas informações referentes a chamamento público para execução de chamada de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, contemplando alguns segmentos como quilombolas, pescadores, indígenas e extrativistas, num total de 42 mil famílias, num valor de cerca de 170 milhões de reais. Essa chamada no âmbito do programa de fomento, certo, inclusão produtiva, coordenado tanto pelo MDS como MDA, MMA, dentre outros órgãos do governo federal. Aí nós temos a rede de até indígena e quilombola, que foi constituída com o objetivo de integrar as ações, socializar os conhecimentos, envolvendo técnicos e famílias de povos e comunidades tradicionais. Aí nós temos, o ano passado, a realização da 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, onde montamos a primeira praça, melhor dizendo, de povos e comunidades tradicionais, uma praça que foi muito visitada por várias pessoas que lá estiveram. Aí nós temos o selo Quilombos do Brasil, que é coordenado pela CEPI, que é um selo de identificação de origem dos produtos, que, a partir de uma portaria interministerial, assinado pela ministra Luísa Barros e pelo ministro Pepe Vargas, passou a estar articulado com o selo da agricultura familiar para as comunidades quilombolas. No eixo de fomento a estudos e pesquisas, nós temos aí o 3º Prêmio Territórios Quilombola e temos essa outra publicação que trata de experiências de assistência técnica à extensão rural em áreas indígenas. Aí, dentro do fortalecimento de espaços, e participação, nós criamos, em 2011, concluindo já, o Comitê de Povos e Comunidades Tradicionais, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável do MDA. Temos aí 3 grandes seminários realizados sobre até um quilombola, um indígena e um extrativista, que preparou os segmentos para a grande conferência nacional que aconteceu em abril do ano passado, sobre assistência técnica e extensão rural.
Esse ano, realizamos uma conferência setorial nacional de povos e comunidades tradicionais, que alguns dos senhores e senhoras aqui participaram, certo? Aqui em Brasília, de 16 a 17 de julho. E aquela conferência setorial foi preparatória à Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao CONDRAF. Temos aí, dentro das ações internacionais, o Quilombo das Américas, que é coordenado pela CEPI, que conta também com a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para concluir, algumas atuações prioritárias para o próximo período, referente a povos e comunidades tradicionais, a ampliação do número de DAP para quilombolas, que é a declaração de aptidão ao PRONAF, ampliação da política de assistência técnica e extensão rural específica, fortalecimento da política territorial, ampliação do acesso ao crédito, fortalecimento dos empreendimentos coletivos quilombolas, ampliar a participação dos quilombolas e indígenas no mercado institucional, como o Programa de Aquisição de Alimento, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ampliar a participação dos quilombolas no Pronatec Campo, ampliação do número de bibliotecas rurais Arca das Letras, ampliação do mutirão de Programa Nacional de Documentação das Trabalhadoras Rurais, identificação dos produtos quilombolas, selos Quilombo do Brasil, fortalecimento dos espaços de participação e controle social e fortalecimento das articulações internacionais. Eu fiz questão de mostrar esse conjunto de ações para mostrar que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a partir do decreto 6040, que busca ser transformado em lei através do PL 7447, já vem executando um conjunto de ações numa perspectiva de ampliar cada vez mais para um número maior de segmentos de povos e comunidades tradicionais do Brasil. Muito obrigado.